imagina o universo. Imagina agora aquele momento que vai chegar para todos nós. A hora de fazer a viagem de volta, o momento em que a amiga morte for lhe visitar. Como ela chegará? Como recebê-la? Vamos conversar sobre isso? Esse vídeo tem uma função didática na sua vida, é uma recordação. Todos nós morreremos um dia e depois desencarnaremos, porque nem sempre acontece ao mesmo tempo. A morte é fenômeno biológico, acontece com o fim das atividades orgânicas do nosso corpo. A desencarnação, no entanto, é fenômeno espiritual. É um processo que pode variar de duração, levando de algumas horas, dias, meses ou até séculos em outras situações. Isso porque a desencarnação se dá com a dissolução ou um rompimento das ligações energéticas entre o espírito que somos, por meio do perispírito, e o corpo que utilizamos. Essa desencarnação é marcada, via de regra, por uma perturbação, um leve torpor, uma confusão que caracteriza o espírito se adaptando no retorno à dimensão espiritual. O tempo necessário para a desencarnação e a intensidade desse período de perturbação variam de acordo com as habilidades morais de cada espírito. Ou seja, se trata de uma pessoa bastante apegada, egoísta e pouco afeita às questões espirituais, a tendência é que o tempo disso tudo seja muito maior. O contrário também é verdade. Se trata de uma pessoa esforçada, que buscou cultivar os hábitos de espiritualidade ao longo da vida, o processo tende a ser mais suave e harmônico. Por isso, a recomendação segura é: quer ter uma morte tranquila? Viva uma boa vida do ponto de vista espiritual, ou seja, viva como um espírito imortal momentaneamente encarnado. Você vai comparar a vida do espírito imortal, que é milenar, com a vida no corpo físico, que dura o quê? 70, 80 anos? Tem uma diferença, sabe? Pergunte-se sempre: e se eu fosse chamado hoje a fazer a viagem de volta, como eu estaria? Isso aqui é um recurso didático valiosíssimo. Você pensa isso aqui sempre. Se hoje fosse meu último dia de vida, se eu fosse abrir meu WhatsApp lá no telão da espiritualidade, se fossem abrir meu histórico de navegação lá no telão da espiritualidade, como que ia ser a minha condição moral desse momento? Esse exercício constante é algo muito saudável e não tem nada de mórbido. Alguém pode falar: nossa, mas eu vou viver pensando na morte? Não só viver, mas se preparar para ela. Sabendo que esse é um dos únicos momentos inevitáveis da nossa jornada, por que não se preparar? Ainda mais quando a gente fica sabendo que a morte não é o fim. A gente está aqui falando de uma passagem, uma simples transformação. É reencontro, vida, aprendizado. Você não se prepara para uma viagem importante? Por que não se preparar para o retorno à dimensão de origem? Lá encontraremos, afinal, aqueles que nos amam, que nos aguardam, torceram por nós, velaram pela nossa existência, aqueles que já partiram antes de nós e que ficarão muito felizes pelo reencontro, quando esse acontecer no momento certo, de acordo com a programação que a gente havia estabelecido. Nada de querer voltar antes da hora, beleza? Ser um cidadão do universo é desenvolver constantemente essa consciência de imortalidade, sabendo que todas as experiências que nos ocorrem, incluindo a morte e a desencarnação, são ricas de possibilidades de aprendizado e jamais acontecem longe do alcance da bondade do Pai. Como você se sente pensando nesse assunto? É tranquilo pra você ou a morte ainda é um tabu, aquele tipo de assunto que ainda dá um aperto no peito? Conta pra gente aqui nos comentários. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Você vê que simpática, né? Amiga morte. Das ligações energéticas, encontra abraços, acolhida, é só transformação.